Olá, amigos, tudo bem? Estou aqui eu mais uma vez apresentando para você a nossa abordagem sobre a competência 3. Eu estou aqui apresentando para você os tipos de argumentos, já que falamos em vídeos anteriores, como será exatamente meu trabalho aqui com vocês na redação e também os tipos de argumento que eu apresentei de uma maneira muito objetiva. Agora, o que nós vamos fazer na sequência de vídeos? Apresentar formas, dicas de como abordar essa questão destes argumentos. E eu, como um professor também no presencial, envolvido com o meu aluno, como eu sei que vocês são, eu destaquei maneiras, dicas de você apresentar diretamente isso para eles, porque é assim que a gente deve fazer, descomplicar. Nós devemos apresentar boas técnicas, que eu sei que vocês aprenderam isso, sabem muito bem disso, não somente pela questão da academia, da universidade, mas também do dia a dia, mas acima de tudo também ver as condições gerais desse texto que vocês já conseguiram nortear pelo Brasil afora. A redação dissertativa argumentativa precisa desses detalhes, desses olhares a mais para a gente conseguir, sem dúvida nenhuma, fazer o melhor texto. Conseguir 1.000 é difícil, mas não é impossível. Então nós estamos aqui para ajudar, para orientar, para vocês orientá-los. E aí nós conseguimos esse bom resultado. Como eu disse, isso aqui é um lugar para a formação de pessoas. Aqui é um lugar para conseguir resultados. E, acima de tudo, é um lugar para ajudar a comunidade. Lembre-se disso. Nós vamos agora dar sequência para os tipos de argumentos de uma maneira mais específica. Hoje, nosso vídeo vai ser só sobre o tipo de argumento histórico, que no caso, por eu ser professor de história e de área de atualidades, vai ser muito legal. Eu vou te apresentar, inclusive, alguns temas, alguns textos que ficaram muito melhores usando citações históricas. E se seu aluno gosta muito de história, principalmente para citar na redação, incentive-o. A questão do ponto de vista numa citação histórica é comprovar o fato. Eu tenho dito em vários vídeos que viver é argumentar, viver é discutir. Não existe nada pronto. Tudo pode ser discutido. Algumas coisas não, né? Como eu falei em alguns vídeos, por exemplo, a camisa que estou usando, ela tem uma cor. Não dá para discutir essa cor, porque ela é aparentemente a cor vermelha. Ela com certeza é a cor vermelha. Poderia ser azul, poderia ser o laranja, poderia ser o amarelo. E aí eu não discutiria do mesmo jeito, porque eu estou aqui apresentando a você. Mas a questão dos argumentos, o que é? É quando existe aquela dúvida. Então, você, através de uma citação histórica, pode comprovar o ponto de vista que você vai querer desempenhar ali naquela sua produção textual. Entenderam? Então vamos lá. Eu estou hoje falando sobre citação histórica. Vamos lembrar o que seria isso. A citação histórica é aquilo que se recebe a denominação para os eventos, acontecimentos ou fatos considerados verídicos e pertinentes em relação ao tema proposto. Na verdade, eu estou fazendo uma citação histórica para fortalecer o meu ponto de vista. A ideia é, por exemplo, como devo ter falado até mesmo em um vídeo, quando eu apresentei todos os argumentos, que alguns temas vão fortalecer esse seu processo. Uma questão, por exemplo, de desigualdade, um tema que possa falar sobre economia, que cite a questão da desigualdade nos seus textos motivadores. Então você vai pegar um fato histórico para isso. Por isso, eu queria que você ficasse atento a uma dica que eu vou lhe dar de temas históricos que são bons dizer para os nossos alunos que eles podem usar no texto. Olha que legal! Olha que legal a gente, portanto, fazer essa orientação. Qual seria o melhor tema histórico, ou típicos temas históricos que eu poderia colocar numa redação? Isso a internet vai dar vários para eles. E isso, as opções vão ser várias. Mas quem sabe, vinda de você, que é o orientador principal dele, ele vai ter mais confiança, entendeu? Então eu vou te dar algumas sugestões de temas, que esses temas históricos vão puxar as abordagens e, é claro, sem dúvida nenhuma, ele vai se sentir mais seguro, vai dizer, esse tema é importante para eu falar, entenderam? Como eu disse, os youtubers da vida, as referências até mesmo da internet que vão ser apresentadas para eles, vão ser, quem sabe, interessantes, importantes, mas você, professor, é indiscutivelmente o melhor. Então, quem sabe
adote esses temas, quem sabe, não é uma verdade absoluta, mas quem sabe adote esses temas para passar para eles. Vamos a eles. Vamos falar de um tema histórico como Grécia. Grécia é muito bom, não é? Estou vendo aí pela sua expressão como você achou legal ter falado de Grécia. Quem sabe você já dá essa dica para o seu candidato, para o seu aluno. Com Grécia eu falo sobre cidadania, eu falo sobre democracia, eu falo sobre mudanças políticas. As ideias são variadas e ao mesmo tempo eu falo também de filosofia. Então, quando eu estou ali falando sobre alguma coisa, fazendo uma abordagem naquela redação e quero fazer, por exemplo, uma citação, sabe de quem ele se lembra? De Platão, ele se lembra de Aristóteles, ele se lembra dos grandes filósofos, que mesmo sendo antes de Cristo, já tinham uma visão de mundo fantástica, sensacional. Então, incentivá-los no dia a dia a ver as condições da Grécia Antiga, as mudanças que aconteceram, as administrações, mais uma vez citando, a questão da cidadania, muita desigualdade, a questão até mesmo ligada à democracia, completamente diferente da nossa. Deixa eu te dar uma dica histórica. A democracia grega era excludente. Só era cidadão quem era verdadeiramente do local onde nasceram, que é, no caso, principalmente Atenas. Acabou se abrindo espaço para pessoas que tinham questões econômicas um pouco mais vantajosas. Quem tinha dinheiro podia até votar, mas menores de idade, mulheres, escravos, estrangeiros, não vota. Por quê? Porque não são considerados cidadãos, não são vistos como tal. Entenderam? Então, a primeira dica para uma citação histórica interessante, muito geral, diversa, é Grécia. Vamos para uma segunda situação de citação histórica que você pode lembrar para o seu aluno. Vamos falar de Roma. Aí você diz assim, Roma? Roma tem importância numa redação? Para quem não sabe, e eu teimo em dizer que vocês sabem tudo, estão vivendo esse momento e estão sabendo desse detalhe, mas vamos lá, para quem não possa ter se lembrado desse detalhe, Roma é o berço da República. Hoje vivemos uma república, o Brasil é uma república federativa, não é isso? A república foi iniciada em Roma. Roma iniciou essa república. República vem do latim, é res public, é coisa pública. Então, no final das contas, Roma criará a república, que vai ser copiada por outros povos, inclusive pelo nosso. Chegará à nossa atualidade. A ideia da república, a ideia da militarização, a ideia das conquistas, tudo isso pode fazer influência. A criação de um grande império, a questão da desigualdade, principalmente e infelizmente, a grande intensificação de um processo social terrível, nocivo, que é a escravidão, que da escravidão, em casos como o Brasil, se puxou, por exemplo, o racismo. Que citação histórica robusta, interessante saber de onde vem isso, a república, essa questão dos impérios, essa questão da guerra, a guerra como uma forma de dominação de fonte econômica, que é sempre bem lembrada por alguns meninos, em alguns casos até infelizmente, né? Como eles adoram essa questão de guerras, né? Eu acredito que você deva ter essa mesma situação entre seus alunos, esse mesmo ambiente. Então vamos lá, Grécia foi um, Roma foi outro. Vamos ali falar sobre a famosíssima, importantíssima Revolução Industrial. Selecionei até mesmo aqui, para eu não esquecer nenhum ponto, o que possa estar relacionado à Revolução Industrial, para ele fazer uma citação. Temas ligados, por exemplo, a tipos de trabalho, desigualdade social, desmatamento, sustentabilidade. Você lembrava que no tempo da Revolução Industrial não existia esse tipo de coisa? Essa ideia de combater desmatamento, essa ideia de sustentabilidade, separar o lixo, isto é novo, novo. Hoje eu penso em não matar o meio ambiente, não acabar com a natureza, sabe por quê? Porque eu descobri, infelizmente, que o progresso causa impactos. E o progresso, grande avaliado na história, veio da Revolução Industrial. Lembre-se, essa ideia apresentada para eles faz com que eles entendam todo o processo realmente de desmatamento. Antigamente se imaginava, te contar essa aqui também, imaginava-se, por exemplo, que o homem, ao jogar aqueles dejetos no rio, o rio iria se curar naturalmente, a correnteza leva. E aí, eu vou citar mais uma vez o ditado da vovó, o que os olhos não veem, o coração não sente.
Então, as pessoas imaginavam que aquele lixo que estava sendo jogado ali no rio e levado pela correnteza não estava prejudicando as pessoas que estavam sempre no mesmo lugar naquela comunidade, mas prejudicava sim. Hoje nós temos ilhas de plástico. Hoje nós temos um processo de confronto do homem com a natureza muito predatório e isso se intensificou exatamente nesse período. E sem falar que a gente também pode lembrar a questão do consumismo, que infelizmente nos norteia constantemente. Mais uma vez, Grécia. Outra vez, Roma. Outra vez, Revolução Industrial. Vai acompanhando. Vamos para uma próxima dica de uma citação histórica muito comum e muito importante. Vamos falar, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, vou citar o quê? Acredite, tem tanta coisa para falar sobre Segunda Guerra e que ele pode citar no seu texto. Sabe o quê? Tecnologia, desenvolvimento, portanto, de informação, e principalmente, acredite, que dor que isso até mesmo dá, mas também o sistema de transplantes. Vou te contar uma outra história. Nos campos de concentração nazista, estes líderes terríveis, autoritaristas, pegavam os seus prisioneiros, que não importava qual fosse a etnia, a religiosidade, e fazia com eles testes do tipo, será que este braço ele se movimenta no lugar das pernas? Será que eletrodos na minha cabeça vão conseguir fazer com que eu mexa elementos do corpo? Será que eu colocando partes de um animal em um ser humano, elas funcionarão? Acredite, isso foi feito constantemente nos campos de concentração. Isso foi horrível? Sim. Mas acredite, a medicina ganhou muito com isso. Com o processo dos transplantes hoje em dia sendo muito habituais e que alguns lugares por aí afora, como por exemplo no estado do Ceará, existem até campeões de transplante bem-sucedidos, de áreas como de coração, de rim, pulmão. Existe, portanto, derivado dessa guerra terrível, algumas coisas boas. É claro, a dica que eu lhe dou é não incentivar o nosso candidato a dizer que isso foi bom, foi legal, foi interessante, foi massa, mas dizer que isso acabou sendo um mal necessário. Acabou se tornando realmente uma averiguação, uma situação que acabou realmente trazendo algum tipo de benefício para aquele tipo de população. Então, quando eu falo de Segunda Guerra, eu falo de tecnologia. Quando eu falo de Segunda Guerra, eu falo da transplantação. Quando eu falo de Segunda Guerra, eu falo de mudança geopolítica, né? A questão ligada às bipolarizações, a novas economias que vão ser desenvolvidas a partir exatamente desse processo, tá bem? Vamos para um próximo tema, uma citação histórica que você pode dar como incentivo ao seu candidato fazer. Vamos falar, por exemplo, de história do Brasil. Que tal falarmos sobre colonização brasileira? Olha só, tem sempre alguém que faz essa pergunta, seja você professor de quê, seja você apenas cidadão. Por que o Brasil está assim? Por que o Brasil está tão desigual? Por que o Brasil está tão problemático? E geralmente você vai encontrar esta solução, ou no mínimo essa resposta através da história que o Brasil teve, que é uma história de um país dominado por uma nação estrangeira e que foi utilizado como uma colônia de exploração. Então vamos lá. Eu tenho na colonização brasileira, no período colonial brasileiro, a averiguação, a certeza da nossa tradição agroexportadora, da nossa condição realmente de desigualdades sociais, étnicas, a instalação da escravidão, como foi terrível. Às vezes, algumas pessoas acham que determinados tipos sociais, como os negros, têm seus mimimis. Essa palavra está meio na moda, né? Mimimi. Quer dizer, aquelas suas queixas tradicionais, mas não é mimimi, é necessidade. A busca dos direitos é necessidade. O que é que o negro era? O negro era um material falante. Eu estou me apropriando de uma definição dada por Aristóteles. Aristóteles dizia que existiam os animais não falantes, os materiais, melhor dizer, não falantes, como uma bancada desta, como uma mesa dessa, isso aqui não fala. Eu tenho materiais semifalantes, como os animais mesmo, seu cachorro, seu pet. Você não tem um animal em casa? Quem sabe você não cuida dele? Eu tenho certeza que alguns aí de vocês até falam com ele e entendem. Desculpa a ironia, não é isso? Mas ele é um material semifalante.
mas o material falante somos nós, seres humanos. E aí os escravos são esse tipo de material. O material falante que ele se apropria. O próprio Aristóteles dizia que a escravidão era necessária porque, por exemplo, os gregos só teriam que fazer trabalhos intelectuais. Um cidadão de Atenas era só para ser doutor. Por sinal, uma crítica construtiva. Nós temos sangue grego, nós temos sangue latino, greco-romano, essa autoridade que é inserida sobre nós. Quem sabe até fazer um debate com o seu aluno sobre isso. A intenção de sermos doutores para mandar em alguém, mas não. Hoje nós temos que ensinar aos nossos alunos que a intenção de ser doutor é para ajudar alguém, para acabar com essa tradição colonial opressora que realmente chega a existir. E também, uma outra coisa que é interessante que se fala nesse período colonial brasileiro, são as lutas brasileiras. Muitos falam que o brasileiro é acomodado, não vale nada, não luta pelos seus direitos. Isto é inverdade, isto é errado, isto é mentiroso. O brasileiro luta sim pelas suas vontades, pelos seus desejos. Infelizmente não tivemos muitos sucessos. Mas no período colonial mostra a persistência da luta, a intenção de se livrar do domínio português e, é claro, a intenção de sermos um povo realmente com originalidade, coisa que realmente não somos. Por quê? Porque somos um povo híbrido, misturado. Temos sangue do indígena, que é o nativo, temos sangue do português, que é o conquistador, temos sangue do negro que veio trabalhar, temos sangue dos outros que vêm aqui para o nosso país, atraídos pelas oportunidades. Somos misturados. Somos um povo só, misturados. Então, nesse caso, falarmos da colonização brasileira é interessante sim para conseguir, sem dúvida nenhuma, dar a ele essa robustez. E um outro tema é a Era Vargas. Era Vargas, tão importante para mostrar, acima de tudo, que nesse período teve um grande desenvolvimento a industrialização brasileira, a mudança do eixo do Brasil, daquela condição só agroexportadora, para sermos agora industriais, até mesmo com indústria de base. Nós estamos mudando do campo para a cidade. É claro, outros governos vão se marcar isso com uma maneira mais intensa, mas o Vargas é um iniciador. E o Vargas, com a sua política populista no quesito de tentar até enganar pessoas com uma demagogia, mas tentando fazer para muitos. Você sabia que o Getúlio Vargas fez o Ministério do Trabalho? Você sabia que o Getúlio Vargas fez as leis trabalhistas? Você sabia que o Getúlio Vargas deu voto à mulher? Você sabia que o Getúlio Vargas chegou a criar o voto secreto? Em outra administração, você sabia que o Getúlio Vargas criou a Petrobras? A Petrobras não é da Era Vargas. A Era Vargas é um espaço de tempo de 30 a 45. A Petrobras é de 53. Mas você vai notar que o Getúlio Vargas já buscava isso, a nossa nacionalização. Então, quem sabe citar Vargas como a Revolução Industrial é quase equivalente num processo de importância de citações históricas para o seu texto. Lembre-se disso. Faça esta abordagem constantemente com eles. Se você se vê assim um tanto quanto perdido, o que citar historicamente? Lembre dessas dicas. Não precisa citar a questão do Oriente Médio, não precisa citar, quem sabe, o Império Brasileiro, quando você pode citar alguma coisa que possa gerar esta abrangência. Entenderam? Então, estes são os elementos. Tanto que você pode até mesmo, eu vou ler uma parte de um texto, de uma citação histórica interessante. Não tem uma relação com as dicas que eu lhe dei, mas olha como pode ficar melhor o texto do seu candidato, do seu aluno, quando ele fala uma citação histórica. Quando ele diz, que ele comparando o passado com o presente sempre, né? Há exatos 122 anos, isso é um texto de uma redação, tá bem? Era declarada ilegal a propriedade de um ser humano sobre o outro no Brasil. Isso foi decretada a Lei Áurea de 13 de maio de 1888, tá bem? Contudo, a Lei Áurea, curta, grossa e lacônica, a Lei Áurea só tem 2 artigos. Liberta-se o negro, faça-se jus à lei, tá bem? Não previu nenhuma forma de inserir milhões de recém-libertos como cidadãos do país. Muito menos alguma compensação pelos anos de cárcere para que pudessem começar uma vida independente. Para substituir os escravos, veio a imigração de mão de obra estrangeira, agora assalariada. Os fazendeiros não precisavam mais comprar trabalhadores. Podiam apenas pagar-lhe o mínimo necessário à subsistência, ou nem isso.
Entenderam? Você fala da substituição exatamente do trabalhador, fala sem dúvida nenhuma da relação que existe com hoje em dia, da questão do trabalho assalariado. Então, dá ao nosso candidato, dá ao nosso aluno um incentivo às citações históricas é fazer a comprovação do seu ponto de vista. Então, nesse nosso vídeo, aprendemos ou lembramos a questão das citações históricas, como é importante para esse texto, da robustez, da garantia. Até a próxima!